vezes amém, aplaudindo ao Senhor Jesus. Você ouviu um louvor que é um dos que eu mais gosto, e quando Mariana canta, Mary, nossa Mary, os céus se abrem. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que há um som especial na voz dela. Mas o mais espetacular é o que essa canção diz, a voz de Deus. Ela ultrapassa barreiras, ela vence reinos. Quando eu penso que para criar tudo que existe no universo, os bilhões de estrelas, os milhões de galáxias, tudo que pode ser visto por um telescópio de alta resolução, todos os planetas, tudo que tem no universo, Deus só precisou dizer, haja luz. Só isso. Ele é poderoso, nosso Deus é poderoso. É grande, é tremendo. E quando Ele fala, cala-se diante dEle toda a terra. Amém? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu favor. Muito obrigada porque um dia nós ouvimos a Tua voz. Respondemos ao apelo que o Senhor fez, ao convite que o Senhor fez. Eu costumo dizer, Pai, que não deveríamos dizer, vem e aceita Jesus. Mas nós deveríamos dizer, Jesus, nos aceite. Porque quando chegamos diante do Senhor, nós tínhamos tantas coisas ruins em nós. E o Senhor nos amou ainda assim. Nos atraiu com laços de amor. E a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas, o Senhor vai completar, eu tenho certeza disso. E queremos isso, Pai. Continua falando conosco nesta noite. Continua ministrando ao nosso coração e ensinando as coisas do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem sentar. Eu quero começar essa última noite, última e terceira noite, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, a agenda que Ele fez para estar aqui. Eu digo que não tenho uma agenda, eu tenho uma missão, e nessa agenda que o meu Pai faz, eu vou cumprindo a minha missão. E agradecer a essa igreja, ao pastor, a esse ministério, que abriu as portas aqui para estarmos aqui. Pastor Barroso, a sua família, seus discípulos têm nos recebido com muito carinho, muito carinho. Nós somos gratos, muito gratos, por essa recepção amável que temos tido aqui. E eu sei que algumas pessoas ficaram interessadas, não é, em seminários, em cursos, porque à medida que eu fui ministrando, eu fui falando de alguma coisa, e eu quero te desafiar a me seguir nas redes sociais. Meu nome é Tânia Tereza com Z, Tânia Tereza com Z. Diga, Tereza com Z. Se você entrar no Google e colocar Tânia Tereza com Z, você vai me achar nas redes sociais. Vai achar o meu site. No meu site tem os cursos, seminários, tem os livros todos que eu já escrevi, que são vendidos numa loja virtual. Tem um tanto de coisas no site. Muito material meu disponível no site, mas o mais importante, tem a agenda dos cursos e seminários. Lá você vai encontrar o SILC, que é o Seminário Internacional Intensivo de Libertação e Cura, presencial. Vai encontrar o SILC online também, para quem não pode fazer presencial. Pessoas de outros países que não podem vir, fazem online. Vai encontrar um curso chamado CIFEL. CIFEL é de formação de libertadores. É um curso para pastores, líderes e pessoas que trabalham com libertação. É um ensino de como cuidar de pessoas. E vai encontrar também um curso chamado Rompendo com as Maldições, que é profundidade além do que eu vou te ensinar hoje aqui, nesse terceiro dia. É algo maior. São 3 dias, na verdade, de ensino só sobre heranças espirituais. E nós estamos montando um curso para casais, um curso para ajudar casamentos.
Ainda não está lançado lá, mas vai estar também no meu site. Então, no site você tem cursos, tem livros e tem agenda. Você vai saber onde será o próximo Silk. O Silk deste mês vai acontecer em Joinville, Santa Catarina, não tem mais vaga, já está repleto. O mês que vem, outubro, nós teremos no estado de São Paulo e em Brasília. Primeira quinzena no estado de São Paulo, segunda quinzena em Brasília. Em novembro, teremos na Europa, em Portugal, já será o 5º na Europa, e hoje eu recebi notícia que já tem mais de 6 países se inscrevendo no Silk de Portugal. E dezembro, eu deixei o folder ali, o de dezembro, não sei se dá para você passar aí. Aqui são as redes sociais, bote aquele folder do Silk de dezembro, olha aí, 9 a 13 de dezembro em Joinville, onde faremos deste mês e não tem mais vaga. Mas nesse de dezembro ainda tem vagas. Não demore para se inscrever se você tiver interesse. No meu site, você também vai encontrar forma de ser ajudada. Se você precisa de uma ajuda, tem um lugar para você mandar mensagem. Também tem um lugar para mandar convites. Enfim, tudo lá está. Mas eu estou na internet toda. Eu sou uma velhinha high-tech. Tem TikTok, tem Spotify, tem Instagram, tem Telegram. No Telegram eu tenho quase 15 mil ovelhas que eu acompanho. Cadê as minhas ovelhinhas do Telegram? Olha aí. Hoje nós vamos fazer a foto. Hoje nós vamos fazer, viu? Não vamos deixar de fazer. Você é a Jaira. A Jaira está toda noite lá. Toda noite. Eu saio daqui e ainda vou orar com esse grupo, para você ter ideia. E toda noite eu estou lá. Então, é um grupo interativo muito interessante. É um grupo que não tem bobagem, não tem figurinha, mas é só edificação. Uns oram pelos outros, uns ensinam os outros, e eu oro por todos, respondo perguntas, e esse grupo está crescendo. E todo domingo, eu faço um culto online para as minhas ovelhas virtuais. E nesse culto online, a média é de 11, 12 países participando. E todo domingo tem conversão. Todo domingo tem gente entregando a vida para Jesus. Então, indique esse culto online para quem você sabe que precisa de salvação. Fala, entra aí nesse negócio aí dessa mulher que você vai ver que tem alguma coisa interessante aí, não é? E muitas pessoas vão se convertendo e vão experimentando um processo de libertação. Quando a pessoa chega no grupo, no perfil, lá no início do grupo, já tem 13, 15 vídeos para ela assistir. São vídeos de cura e libertação. É como se fosse um discipulado de chegada. E é muito interessante, queridos, que as pessoas chegam, assistem os vídeos, se convencem do que precisam fazer e já chegam confessando pecado no grupo, para você ter ideia. E ali mesmo tem oração, desligando no mundo espiritual, ligando ao reino da luz. Enfim, é um grupo Joe. Sabe o que é Joe? É de outro mundo. É sobrenatural, viu? Se você quiser entrar para esse grupo, você vai ver que espetáculo que ele é. Mas eu deixei para esta noite aquilo que eu chamo de lei da herança. Eu disse a você que tinham 2 leis que são extremamente importantes, que regulam a entrada do mundo espiritual das trevas no mundo natural. A lei da responsabilidade está grafada em Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá. Responsabilidade é pessoal. O salário do pecado é a morte. O arrependimento tem que ser pessoal. Ninguém morre pelo pecado de ninguém. E ninguém pode se arrepender pelo pecado de ninguém. É pessoal, é pessoal. Mas eu disse a você ontem no encerramento que o nosso pecado também tem uma consequência geracional. É a lei da herança. A morte é pessoal. A transgressão que gera morte é pessoal. Independente dessa morte pessoal, há um legado geracional. É a lei da herança. E a lei da herança decorre apenas da legitimidade de ser filho.
Lembra que eu falei que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual? É exatamente como no mundo jurídico. Imagine no mundo jurídico que um homem se torna muito rico, produzindo corretamente, sendo honesto, sendo abençoado por Deus. Vamos imaginar, aqui, por exemplo, é uma área de agricultura. Vamos imaginar que um homem planta milho, começa com uma pequena rocinha de milho, prospera, Deus abençoa, ele fica muito rico, se torna o maior exportador de grãos do país, e tem 2 filhos que são bandidos. Os meninos nunca ajudaram o pai, nunca trabalharam, não querem saber de nada, só gastar o dinheiro que o pai ganha. E esse pai constrói um patrimônio com dignidade. Quando esse pai morre, ele deixa um big de um patrimônio. E quem herda esse patrimônio? Quem? Alguém ousa dizer? Os filhos. Ele tem 2 filhos, ele constrói um patrimônio, e quem herda o patrimônio são os filhos. A Bíblia fala, sois filhos, logo sois herdeiros. Vamos imaginar diferente a história. Vamos imaginar que esse homem é um homem iníquo, esse homem é desonesto, ele trafica drogas, ele vende armas, ele é corrupto e ele fica rico na corrupção. Ele junta dinheiro na fraude, ele junta dinheiro no roubo. Ele tem 2 filhos santos, 2 meninos de Deus, meninos que têm feito tudo para o pai largar o pecado, largar o crime, mas não conseguem, porque a decisão é pessoal de pecar ou arrepender. E esse pai constrói um patrimônio lavando dinheiro, faz lavagem de dinheiro, vendendo drogas, vendendo armas, compra prédios, compra fazendas, e morre. E quando ele morre, quem herda o patrimônio dele? Os filhos. Por quê? Porque sois filhos, logo sois herdeiros. Na lei da herança, o filho não precisa fazer nada ou deixar de fazer nada. Na lei da herança, apenas a legitimidade de ser filho garante a herança. Sois filhos, logo sois herdeiros. Na lei da herança, a sucessividade é garantida também. Se o filho não pega a herança, o neto pega, pode pegar, o bisneto. É um direito sucessório também. No mundo espiritual é exatamente assim. Você herda, não porque fez ou deixou de fazer nada. Não tem transgressão do herdeiro, tem legitimidade. É filho, portanto, herdeiro. E eu quero dizer para você algo que talvez eu já tenha falado no primeiro dia, maldição. Eu tenho um livro, eu já escrevi esse livro, já é um best-seller, mais de 5.000 exemplares vendidos, Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais. Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais. Paradigmas são conceitos, são estruturas mentais que precisam ser rompidas, quebradas, para a gente entender alguma coisa. E muitos paradigmas tiveram que ser quebrados na minha cabeça. Porque como uma crente tradicional, igreja batista tradicional, eu acreditava que não existia maldição. Não tem maldição, não existe maldição, isso não existe. Quando Deus começou a me ensinar, e eu falava a palavra maldição, arrepiava todo mundo. Então eu resolvi arrumar um apelido, botei herança espiritual. Mas é maldição. Ou legado geracional, que é maldição. Na verdade, significam a mesma coisa. E o primeiro paradigma que nós precisamos quebrar é que maldição não é uma ação do demônio. Maldição é um ato de justiça de Deus. Ele é o juiz, ele é o legislador e ele aplica a lei dele. E na lei dele, ele escreveu: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Eu visitarei. Primeira pessoa do singular, é o próprio Deus. A maldição é um ato de justiça de Deus. Eu disse a você que o mundo espiritual é legal, ele funciona dentro de leis. Quem disse para Caim
És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quem amaldiçoou Caim? Deus. Quem fala para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem? Deus. Eu amaldiçoarei. Quem termina o Velho Testamento dizendo que se não houver a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ele virá e ferirá a terra com maldição? Deus. Então, maldição é um ato de Deus. Ele permite que o inimigo atue e o diabo só trabalha com a permissão do homem ou de Deus. O homem abre portas, peca, transgride e, no caso da maldição, Deus aplica a sua lei. E quando você entende isso, você vai compreender que nós não temos que apenas dizer: eu não tenho nada com isso, eu não tenho nada com isso, não fui eu, foram meus pais. Até porque a solução disso na Bíblia, em Levítico 26, a partir do versículo 3, fala de bênçãos, a partir do 14 fala de maldição, no versículo 40 mostra como solucionar isso. Se confessarem as vossas iniquidades, é a responsabilidade pessoal, e as iniquidades dos vossos pais, é herança, e tomarem por bem o castigo da iniquidade. Tomar por bem é dizer: não, o Senhor é justo, por isso que está acontecendo isso. O Senhor é justo, é a tua lei. É a tua lei que foi transgredida, é a tua lei que foi afrontada, e o Senhor está aplicando a tua lei. Quando entendemos isso, nós tratamos do jeito certo o assunto. Talvez você tenha participado de muitas reuniões de quebra de maldição. Eu participei também. Aos poucos, Deus foi ensinando pela palavra de Deus como tratar essas coisas. Aí você vai para a reunião: eu quebro a maldição disso, eu quebro a maldição daquilo, eu quebro. Você não quebra nada, é a maldição que te quebra. Maldição não é quebrada. Como que resolve uma herança em juízo? Vamos imaginar que morre um homem muito rico e deixa 2 filhos. E vamos imaginar que desses 2 filhos, um já é muito rico. É até mais rico do que era o pai quando morreu. E o outro é pobre. Vamos imaginar que esse irmão muito rico não quer herança, quer deixar para o irmão pobre. Ele não quer receber o que lhe é devido, porque ele não precisa. Ele tem muito mais do que ficou de herança deixada pelo seu pai. E ele quer abrir mão da parte dele da herança, em favor do irmão pobre. Aí você pensa assim: é só ele não ir buscar então o quião dele. Não é verdade. Um filho dele pode buscar, porque o direito de herança é sucessório. Amanhã ele pode morrer e um filho vai tirar do tio a parte que deveria ter ficado para ele. Vai correr atrás do prejuízo. Como que faz para resolver isso? Tem que renunciar ao direito de herança. Renúncia ao direito de herança. Em juízo, e aqui tem advogados, tem 2 tipos de ações. Tem uma ação que é voluntária e tem uma ação que é contenciosa. Ação contenciosa é briga, é oposição. Em direito chamamos de lide, uma pretensão resistida, um quer e o outro não quer, e vai para o juízo para haver uma sentença de decisão. Isso é uma jurisdição contenciosa, uma contenda. Mas tem processo de jurisdição voluntária, não tem ninguém brigando com ninguém. Tem alguém requerendo alguma coisa. E a renúncia ao direito de herança é um processo de jurisdição voluntária. Você vai fazer uma petição para um juiz, mostrando que o patrimônio existe, que aquele que construiu o patrimônio já faleceu, que você é herdeiro, junta todos os documentos que provam a existência dos bens, junta o seu documento de certidão de nascimento, que comprova a tua filiação, reconhece o direito e renuncia a ele. Renuncia, eu não quero mais a herança. O juiz vai mandar te chamar, ele vai achar que você enlouqueceu. Vai querer lhe ouvir, saber se você está no pleno exercício das faculdades mentais, se você não está sendo coagido por ninguém para desistir do direito de herança, e vai ver que não, porque você vai chegar lá e vai dizer: não, excelência,
É porque o meu irmão precisa mais do que eu não preciso de nada, eu quero abrir mão, quero deixar para ele, não quero que amanhã ou depois uns herdeiros meus venham brigar por causa disso aí, então eu quero resolver isso em vida, eu renuncio ao direito de herança. É irrevogável, não pode voltar atrás. A renúncia ao direito de herança termina com o direito. Aí o juiz vai homologar essa renúncia e acabou, você não é mais herdeiro. É exatamente assim no mundo espiritual, não existe quebra de maldição. Existe renúncia ao direito de herança, a confissão da herança, a confissão dos pecados dos antepassados, reconhecendo que eles transgrediram as leis de Deus, reconhecendo que por conta da transgressão deles, foi construída uma herança maligna para os descendentes, apresentando-se como descendente e renunciando ao direito de herança. E depois disso, a homologação se dá como? A igreja tem a chave do reino dos céus, ela desliga. A igreja pode ligar e desligar no mundo espiritual. E é simples assim. A prova de que o direito de herança não decorre de fazer nada ou deixar de fazer, é aquela história que você escuta. Um homem é casado, tem uma família, arruma um amante, a amante engravida, tem um filho dele, ele registra lá longe, noutra cidade, escondido da família, a família não sabe que tem um filho lá com outra mulher, um filho bastardo, mas tem, esse filho existe, ninguém sabe, um dia esse homem rico morre, e quando ele morre, aquela amante que tem um filho com ele, cujo filho foi registrado, legitimamente documentado, aparece e vem requerer o direito de herança. Nunca andou com esse pai, nunca morou na mesma casa que o pai, mas se é filho, é herdeiro, e tem direito de herança, sim. Então, o direito de herança não decorre de fazer ou deixar de fazer nada, só decorre de ser filho, só isso. E algumas pessoas precisam quebrar outro paradigma. A cruz do Calvário terminou com as heranças, porque Jesus fez-se maldição no meu lugar. Verdade, ele fez-se maldição, maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Não fez-se só maldito por nós, ele fez-se pecador por nós, levou sobre si os meus pecados. Ele fez-se enfermo para me curar. A Bíblia fala que além de perdoar iniquidades, ele curou toda sorte de enfermidades, toda sorte de enfermidades. Mas eu quero te contar algo, a cruz não é automática. Ela não é. A cruz é um tesouro, um depósito que tem tudo isso, mas que é preciso ir lá para tirar o que tem no depósito. Ele amou o mundo de tal maneira, o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. O Filho foi para a cruz, morreu para salvar o mundo. E o mundo está automaticamente salvo? Não. Quem está salvo? Quem vai à cruz com arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O perdão oferecido não beneficia o homem. Beneficia o homem o perdão buscado em arrependimento. Se só o perdão oferecido beneficiasse a humanidade, os 8 bilhões estariam salvos hoje. Mas não estão. É só quem se arrepende. Ontem eu li o final de Ezequiel 18, Deus dizendo, não tenho prazer na morte de ninguém, arrependei-vos e convertei-vos. Não tenho prazer na morte de ninguém. Mas o que Deus oferece não é suficiente para salvar o homem. É a atitude do homem de arrependimento que vai resultar na salvação. O perdão oferecido está lá, como um tesouro. Mas é o perdão buscado em arrependimento que vai mudar a história do homem. Mesma coisa a cura das enfermidades. Jesus também veio para curar as nossas doenças. Ele entrava nas aldeias, quando estava entre os homens, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, todos que iam a ele, eram curados por ele, todos. Ele não entrava soprando cura, e a cura entrava nas casas, o poder de curar entrava nas casas, não era assim. Tinha que ir a ele,
E às vezes com dificuldade para chegar até ele. A mulher do fluxo de sangue se infiltra no meio de uma multidão, onde ela era discriminada, rejeitada, para chegar e tocar em Jesus. O homem paraplégico, tetraplégico, teve que ser introduzido pelo telhado diante de Jesus. O cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Quero ver. Ele não queria um abraço, ele queria ver. O que eu quero te mostrar é que a cura é liberada para quem vai buscar a cura. Não é automático. Porque somos crentes, porque somos filhos de Deus, não adoecemos mais? Claro que adoecemos. E porque adoecemos, vamos à cruz, orando e pedindo a cura. Mesma coisa, as maldições serem trocadas por bênçãos. Não é automático, tem que ir lá. Não é porque eu me converti que eu não adoeço mais. E não é porque eu me converti que as maldições desapareceram. Não é. É preciso haver a prática daquilo que Deus ensina na palavra. Isso aqui é o manual dele, está tudo aqui, não tem nada fora da palavra. E lá está ensinando como resolvermos isso. Se confessarem as vossas iniquidades, para você ficar limpo. E as iniquidades dos vossos pais cometeram contra mim. Aí eu vou ouvir. Primeiro você se limpa para poder chegar diante de mim e eu te ouvir. E aí você vai romper com as suas maldições. Vai confessar os pecados e vai ser desligado no mundo espiritual. Eu gosto de citar exemplo de Daniel. Daniel estava num cativeiro 70 anos. Daniel foi jovem, preso, garoto ainda, adolescente. Foi levado cativo para a Babilônia. Daniel é exemplo de santidade na Bíblia. Quando queremos falar de meninos santos, rapazes santos, pregar para jovens, a gente fala de José, fala de Daniel. Daniel era um menino santo, tanto que foi separado. Daniel não quis comer das finas iguarias do rei, não é só porque Daniel gostava de legumes só não. É porque na mesa do rei eram os bacanais. Na mesa da Babilônia, do rei da Babilônia, eram as bebedeiras, as dançarinas do ventre, o sexo livre na sala do banquete. Daniel ficou longe disso. Daniel envelheceu. Quando você vai para a Bíblia, livro de Daniel, capítulo 9, lembra que eu falei para você que na Bíblia não tem letra inútil, nem palavra desnecessária? Tudo tem um propósito de nos ensinar alguma coisa. Tudo. Por que Daniel, capítulo 9, começa assim? No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, coração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza, orei ao Senhor meu Deus e confessei. Aí começa a confissão de pecados de Daniel, dele e dos antepassados. No versículo 16, por exemplo, ele fala: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos que estão ao redor de ti, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais. Ele fala da justiça de Deus. Ele fala: o Senhor é justo no teu julgar. O que o Senhor está fazendo é certo. Ele fala, por exemplo, versículo 13, como está escrito na lei de Moisés: todo esse mal nos sobreveio, e apesar disso não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal. O Senhor trouxe o mal, não é o diabo, é o Senhor. E o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus, em todas as suas obras que faz.
É por causa da justiça de Deus. Agora, por que começa Daniel 9 dizendo que é o texto onde ele confessa pecados? Onde ele confessa pecados dos antepassados. Por que Daniel 9 começa no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus? Porque Deus quer nos dar só uma cronologia? Não! É porque Deus está dizendo para mim e para você, Daniel foi menino para a Babilônia, ficou preso durante todo o governo de Nabucodonosor. E quando Nabucodonosor morreu, foi sucedido por Assuero, e Daniel continuou preso. E depois que Assuero morreu, foi sucedido por Dario, filho de Assuero. E Daniel continua preso, porque se ele é santo, por que ele está preso tantos anos? Quando Daniel leu que o cativeiro, leu no livro de Jeremias, está escrito, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam durado as resoluções de Jerusalém, era de 70 anos, eu fui confessar pecado. Daniel foi para o livro de Jeremias. 70 anos preso num cativeiro, 70 anos, desde jovem. Estrangeiro, perseguido, vivendo pela misericórdia de Deus. E ele foi para o livro de Jeremias. E sabe o que ele encontrou no livro de Jeremias? Eu te desafio a ler. Capítulo 1, capítulo 2, Deus dizendo para aquele povo, olha, eu tirei vocês da terra de vocês, trouxe para uma terra que manda leite e mel. Eu cuidei de vocês no deserto, onde homem nenhum sobrevivia. O deserto era lugar de chacais, serpentes, escorpiões. Eu cuidei de vocês. E quando eu introduzi vocês numa terra boa, que manda leite e mel, vocês não me ouviram, minha voz não ouviram, minhas leis não guardaram, os profetas não profetizaram coisas minhas, profetizaram por Baal, e os sacerdotes foram atrás de ídolos, coisa de nenhum proveito. Por isso, o Senhor diz, eu ainda pleitearei convosco, e até com os filhos dos vossos filhos eu pleitearei. Filho de filho é neto. Filho de filho é neto. Daniel entendeu, ele falou, eu sou neto. Eu sou neto daqueles que, quando entraram na terra prometida, foram atrás dos deuses da terra prometida, ao invés de adorar o Deus que os tirou do Egito, ao invés de adorar o Deus que os tirou da cova, da serpente, dos lugares do deserto. Chegaram adorando os deuses, os ídolos da terra onde eles foram enfiados. Você vai ver em Jeremias 16, a partir do versículo 10, Deus dizendo para o profeta, 70 anos antes, fala para o meu povo que vai acabar o tempo da alegria. Avisa o meu povo que vai vir um tempo de choro. Em Israel tinha um adágio. Tempo do noivo, tempo da noiva, era tempo da festa. Casamento é festa. Avisa o meu povo que vai calar a voz do noivo e a voz da noiva. Vai vir tempo de sofrimento, de choro. E aí o povo vai perguntar, por que Deus está brabo? Por que Ele nos ameaça com todo esse mal? Por que Deus está fazendo ameaça para nós? Então, profeta, você vai dizer para eles, porque os vossos pais me deixaram, a minha lei não guardaram, e foram atrás de ídolos, coisa de nenhum proveito. É por isso. Quando Daniel leu o livro de Jeremias, ele entendeu. Por que ele estava preso mesmo sendo santo? Porque 70 anos de cativeiro, falta de liberdade, restrição de tudo. É vida abundante você ser estrangeiro num cativeiro? Claro que não. Por isso ele foi confessar pecados geracionais. Porque Daniel também era sábio e ele foi para o livro da lei. Como resolver? Como resolver? Estava lá, Levítico 26, versículo 40. Confessai as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais. É assim que vai resolver. E foi o que ele fez. Ele foi confessar pecados. Então, queridos, eu quero dizer para você que a cruz é um depósito.
como uma conta bancária sobrecarregada. Agora, se você não fizer um Pix, não fizer um saque, não fizer uma transferência, não emitir um cheque, não for para a boca do caixa e para tirar esse dinheiro que está lá, você pode morrer pobre. Você pode caminhar a sua caminhada cristã sem vida abundante. Se você não usufruir da cruz tudo que ela tem, e lá está incluído o fim das maldições, você vai ter vida abundante só no céu. Agora, as maldições, elas anunciam o quê? Vamos lá, bênçãos e maldições. Tem bênção, tem chuva, tem maldição, tem seca. O pecuarista sabe a diferença entre chuva e seca. Nós estamos orando, pedindo chuva, tem queimada no Brasil inteiro. Estamos orando, pedindo, porque estão plantando e precisando de chuva. Maldição, tem seca. Lembra Elias falando, não vai chover? Tão certo como vive o Senhor, perante cuja face eu estou, nem chuva nem orvalho. Foi destrutivo para Israel. Seca de os animais morrerem de sede, de secar riacho. Uma palavra profética confirmada no céu. Bênção tem chuva, maldição tem seca. Bênção tem saúde. Eu estou falando do elenco de bênçãos e maldições. Maldição, enfermidades. Bênção, dinheiro, provisão financeira, sim. A Bíblia fala que quando está no nível da bênção, da prosperidade, você tem que tirar o velho para pôr o novo, de tanta coisa que chega para você. É preciso tirar o velho para pôr o novo. Maldição, carência de tudo, falta de tudo, necessidade de tudo. Bênção, tudo que planta colhe. Maldição, morre, não colhe nada. Bênção tem saúde mental, maldição, loucura. Bênção tem filhos e ainda toma nos braços os filhos dos filhos. Nós temos 3 bisnetos já. Já tomamos nos braços os filhos dos filhos dos filhos. Maldição, esterilidade, morte de filho. Agora me responde, chuva, dinheiro, saúde mental, saúde física, filho, é assunto de vida eterna? Não, não. É assunto da vida aqui, agora. Na eternidade, céu ou inferno. Não tem diferença de chuva ou seca na eternidade. Não tem diferença de saúde ou doença. Ou é plenitude de vida, porque vai ter um novo corpo espiritual e incorruptível, ou vai ter um corpo destruído no inferno. Mas não tem esse negócio de doença e saúde. Isso decorre da nossa caminhada aqui agora. Então, você pode ter a vida eterna garantida, porque a salvação foi recebida. Você entregou a vida para Jesus, você morreu para o mundo, você nasceu de novo. Mas você pode não estar limpo. Lembra que eu falei da confissão de pecado? Responsabilidade pessoal, para que o inimigo não tenha procuração para tocar em você. Quando você confessa as heranças e renuncia a elas, você livra as gerações futuras também. Se você confessa o pecado e você renuncia às heranças, você tira da mão do inimigo a procuração para tocar em 4 gerações. Escute bem o que eu vou dizer para você, Deus não muda. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Isso aqui não contém a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse. E do Gênesis ao Apocalipse tem maldição. E do Gênesis ao Apocalipse tem o amor de Deus para mudar a nossa história. Agora tem algo que nós temos que fazer. Quando você chega nesse lugar, todo o cabeamento de energia elétrica está aqui, invisível. Tem uma força chamada energia elétrica, que está ligada no cabo de alta tensão na rua, e que está conectado com tudo que existe aqui. Mas está tudo apagado. Quando chega aqui, está tudo apagado. Mesa de som está desligada, teclado desligado, microfones, lâmpadas, tudo. A força está disponível. É preciso apertar botões, interruptores, para conectar o que eu tenho
com essa força que está lá. Ela está disponível, mas não é automático. A minha entrada não liga automaticamente tudo que tem aqui dentro. É preciso uma ação minha, um ato meu. Assim é a cruz. Tudo está lá. Mas tem um ato meu que precisa ser praticado. E esse ato meu é uma prova de fé. Eu creio que Deus rompe com as minhas heranças malignas. Eu creio que Ele tem salvação para mim. E eu creio que Ele me cura das enfermidades. Por isso eu vou à cruz, em busca de todas essas coisas. Está comigo, igreja? Então agora eu vou começar a te ensinar. Eu estou só quebrando paradigmas por enquanto. Eu quero mostrar algumas coisas na Bíblia para você. E vou começar mostrando em Gênesis. Em Gênesis capítulo 6, a corrupção do gênero humano fez com que Deus tomasse a decisão de destruir a humanidade. O pecado entrou pela porta, o homem abriu a porta, e quando o pecado entrou, degenerou o homem que tinha o DNA de Deus. Foi destituído da glória de Deus, e a corrupção do gênero humano foi multiplicando, de pai para filho. E Deus quis destruir o homem por causa disso. Está escrito assim, Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. E gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé, no meio de uma geração corrupta, pervertida, no meio de uma geração que Deus quis destruir, foi achado por Deus como um referencial. E Deus resolveu deixar Noé vivo. E seus filhos, noras, netos, esposa. O projeto de Deus sempre é para a família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A casa é família. Noé entra na arca com a tua família. Jesus está à porta, em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar na sua casa. Raabe, a prostituta da muralha de Jericó, quando foi salva, salvou toda a sua parentela junto com ela. O projeto de Deus é para a família. Quando você vê a unção prometida para Jesus em Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim, é a unção messiânica, me ungiu para salvar, curar, libertar cativos e oprimidos. Depois que ele fala tudo que ele vai fazer, ele diz: a fim de sejam chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, edificarão cidades assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração, e serão chamadas famílias benditas do Senhor. É família, o projeto de Deus é para a família. É para a família. E Deus chama Noé a sua família. Noé, justo, íntegro, foi achado por Deus entre os seus contemporâneos, justo e íntegro, justo e íntegro, justo e íntegro, e andava com Deus, diferente no meio da sua geração. Você conhece a história. Faz a arca conforme Deus encomenda. Vem o dilúvio. Quando as águas baixam, que Noé sai da arca, Noé planta uma vinha. Eu estive no Rio Grande do Sul, eu fiz uma campanha muito forte nas minhas redes sociais, quando aconteceu a calamidade no Rio Grande do Sul. Eu tenho milhões de seguidores, e eu chamei os seguidores para fazerem ofertas, e as respostas foram espetaculares. Muito recurso foi enviado para o Sul, poço artesiano foi aberto, casas já foram restauradas, famílias foram alimentadas, e agora eu estive no Sul para ver. A igreja que fez a ponta para nós para aplicar o dinheiro foi lá, me mostrou todos os lugares onde o dinheiro foi investido, onde foi aplicado.
E eu vi escombros para todo lado. Destruição total, total. Tem lugar que ainda está tudo podre. Tem casa que está minando água pelas paredes ainda. Aqueles tijolos perfurados, a água entrou lá dentro. Não adianta pintar a casa, não. A umidade faz com que descolhe toda a tinta. Tem casa que não pode ainda montar os móveis que nós mandamos. Cama, armário, não pode montar ainda. Está colchão no chão e as crianças dormindo no chão. Porque senão vai estragar, vai mofar tudo naquelas paredes úmidas. Eu vivi em Aquidauana, minha cidade natal. Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Por isso que o vídeo com a minha história chama Do Lixão de Aquidauana para o Mundo. Havia enchente em Aquidauana. Não era igual foi no Rio Grande do Sul, mas a água subia, acabava com toda a população ribeirinha, destruía as casas, destruía os animais, morriam os animais no chiqueiro, no galinheiro. Quando as águas baixavam, era podre o cheiro que tinha da enchente. Se você nunca esteve no lugar de enchente, é um cheiro horrível que fica. Plantas podres, animais mortos. Noé sai da arca e tudo está morto, tudo. Não tem um homem vivo. Os vivos eram os que estavam dentro da arca. Tudo podre, tudo estragado, tudo destruído. Eu creio que Deus tinha uma expectativa que Noé pensasse: glória a Deus, eu sobrevivi. Eu vou fazer um jardim para Deus. Eu vou começar a história da humanidade, como foi. O homem foi chamado para plantar um jardim. Eu vou cuidar desses animais. Mas eu acho que Noé pensou muito tempo dentro da arca, enclausurado, no meio de animal que ronca, que muge, que berra, que late, que eu não aguento mais, eu vou tomar um porre. Plantou uma vinha e tomou um porre. Deus não esconde os efeitos do álcool, está tudo na Bíblia. Deus não esconde o que o álcool faz, não esconde. Noé toma um porre, fica pelado dentro da sua tenda. No capítulo 9, versículo 20, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, lembra que ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé, Sem, Cã e Jafé. Fala, Sem, Cã e Jafé. Cã é o filho mais novo. Cã, pai de Canaã, entra na tenda e vê o pai peladão, bêbado. O pai pelado, bêbado, certamente vomitado, urinado, porque é assim. E o que esse moço faz? Esse moço não fecha a tenda e fica de plantão para impedir que outra pessoa entrasse e visse a vergonha. Um filho dele, o neto dele. Esse moço não cobre a nudez do seu pai. Muito pelo contrário, esse moço expõe a nudez do seu pai. Ele chama os irmãos mais velhos, ele é o mais moço, para ver o pai bêbado, pelado. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber fora aos seus 2 irmãos, a Sem e a Jafé. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Por que está escrito que eles entraram de costa, com a capa nas costas, cobriram o pai sem olhar? Porque o irmão relatou o que viu. Vai lá, vai ver o pai bêbado, pelado, tudo de fora. Vai ver a nojeira que o pai está lá. Noticiou o que viu. E os irmãos, tendo a notícia do que viu, o irmão mais novo, não querem ver. Eles não querem que o pai fique envergonhado diante deles. E não querem que ninguém mais veja. Eles cobrem a nudez do pai. E eu acredito que ficaram na porta da tenda esperando o pai acordar da bebedeira. Eu acredito. Versículo 24.
Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço. Como que ele soube? Ele acorda pelado, coberto. Por que eu estou coberto? De quem que é essa capa? Aí os irmãos que certamente estavam guardando a tenda, os filhos do meio mais velho, pai, a gente cobriu o Senhor, mas a gente não viu nada. Cobrimos o Senhor, protegemos o Senhor. E por que vocês me cobriram? Por que vocês descobriram que eu estava pelado? Porque o nosso irmão Cã entrou e viu o Senhor pelado e saiu contando para todo mundo. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço. E disse, maldito seja Canaã. Quem é Canaã na fila do pão? Não foi Cã que fez tudo errado? Foi. Não é Cã o filho que viu o pai e expôs a nudez do pai? Foi. Não foi Cã que fez a encrenca? Foi. Não foi Cã que chamou os dois irmãos e mostraram? Foi. E por que maldita é Canaã? Porque Canaã é filho de Cã. Porque a maldição é para os descendentes. Entenda isso. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Dos pais nos filhos. É o que está escrito nos 10 mandamentos. Não é visitarei a iniquidade dos pais nos pais. A alma que pecar, essa morrerá. Isso é castigo pessoal. Mas herança é para descendente. Maldição sem causa não se cumpre. Quando Noé profere essa maldição, havia uma causa. A causa foi um filho que desonra o pai. Agora preste atenção. Você pode dizer assim para mim: pastora, não tinha ainda havido o Monte Sinai, não tinha havido ainda a lei da herança, os 10 mandamentos não foram escritos ainda, é livro de Gênesis, não há ainda a tábua da lei, verdade? Ainda não havia descido o trono de Deus do céu para escrever as tábuas da lei. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. Ele sempre foi justo desse jeito. Deus não havia publicado a sua lei, mas ele já praticava a sua lei. Deus não havia dado notícia da sua lei, mas ele já fazia cumprir a sua lei. Porque a justiça é a base do trono de Deus. A justiça é o cinto dos seus lombos. Então, Deus aplica a sua lei independente de haver publicado ou não. E por causa disso, maldito seja Canaã. Presta atenção no que eu vou te dizer. O neto de Noé, chamado Canaã, que foi amaldiçoado como herança espiritual do pecado do seu pai, que desonrou o seu avô, é a causa da destruição de toda a terra de Canaã, de todos os cananeus que descendem de Canaã. Quando você vira a página da Bíblia, você vai ver versículo 15, Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gigarzeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Avarzeus, aos Emarreus, aos Emateus, todas as famílias dos cananeus. Canaã é a terra amaldiçoada. Por quê? Porque vai de pai para filho. A maldição, quando não é rompida, ela vai passar de 4 gerações. Sabe por quê? Porque tem 4 gerações, eu falo que 4 gerações é um perímetro de tempo que Deus nos dá para resolver. Se ninguém resolve em 4 gerações, alguém nessas 4 gerações vai praticar a maldade também, vai começar a contar mais 4. E na próxima geração ninguém se converte, ninguém rompe maldições, ninguém se volta para Deus, vai praticar, alguém nas 4 vai praticar, e vai começar a contar mais 4, e de 4 em 4, e de 4 em 4, pode chegar a 1000 gerações de heranças malignas. Como assim, pastora? Eu vou te mostrar isso no Novo Testamento.
Mateus 23. Jesus não tinha problemas com demônios. Os demônios se prostravam diante de Jesus. Diziam: bem sei que és o Santo de Deus. O gadareno tinha uma legião, e essa legião se prostra diante de Jesus. Mas Jesus tinha problema com religiosos, fariseus, doutores da lei. Jesus chamava de raça de víbora, hipócritas. Em Mateus 23, Jesus está confrontando os fariseus. Estou mostrando isso no Novo Testamento. Jesus está confrontando os fariseus. Ai de vós, a partir do versículo 13, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 14, ai de vós. Versículo 15, ai de vós. E ai de vós, e ai de vós, ai de vós, até o 27. No 27, ele diz assim, isso é Novo Testamento, Jesus. No 27 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Sepulcro caiado é túmulo pintado de branco. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Assim também vós, exteriormente, igual um túmulo pintado de branco, exteriormente parecem justos aos homens, mas por dentro, está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus não precisa explicar para os fariseus o que é hipocrisia, até porque o tempo todo ele chamava de hipócrita. Hipocrisia é uma falsa manifestação de caráter. A pessoa tem uma aparência exterior de bondade, de honestidade, de retidão, mas no íntimo é um canalha. Jesus não precisa explicar o que é hipocrisia, mas ele vai explicar o que é iniquidade. Iniquidade é uma raiz geracional de pecado. Ele diz assim: ai de vós, versículo 29, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Vocês estão enfeitando os túmulos dos homens que seus pais mataram. Vocês estão enfeitando os túmulos dos profetas que seus pais mataram. E vocês estão dizendo que não tem nada com isso. Estão dizendo que se vocês tivessem vivido no tempo dos seus pais, vocês não teriam sido cúmplices. Vocês não teriam ajudado a matar profetas. Mas sabe o que vocês estão fazendo de verdade? Versículo 31. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Vocês são filhos deles. Vocês não mataram, estão enfeitando os túmulos, mas vocês, na verdade, estão dizendo que são filhos, e são. Vocês são a outra geração. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Aqui nesse copo tem água de coco. O que é encher a medida? É colocar mais água de coco dentro do copo. Quando você vai comprar presunto, queijo a granel, a moça bota na balança, corta um pedaço, põe lá, você fala: pode encher, pode pôr mais. Pipoca, pode encher. Encher a medida é colocar mais do mesmo produto. Quando Jesus fala: vocês estão contra vós mesmos, testificando, dando testemunho de que são filhos dos que mataram os profetas, vocês vão fazer igual aos seus pais. Vai repetir em vocês. Ele diz no versículo 34: por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas. E perseguireis de cidade em cidade. Vocês vão fazer igualzinho que seus pais fizeram. Vocês vão repetir o pecado dos seus pais. Isso é raiz de iniquidade que vai brotar. Agora, olha o que ele diz aqui: por isso eis que vos envio profetas, sábios, escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas,
e perseguirei de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Como assim? Jesus está falando para homens contemporâneos dele. Está dizendo, vocês estão enfeitando os túmulos dos profetas que seus pais mataram, e estão dizendo que não tem nada com isso? Vocês são a geração seguinte. Vocês são os herdeiros desse sangue derramado. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão derramar sangue também. E sabe o que vai acontecer quando vocês derramarem sangue? Todo o sangue justo derramado sobre a terra até os dias de hoje, que é os dias de Jesus. Desde o sangue do justo Abel, desde o primeiro sangue derramado na terra, até o sangue de Zacarias. Quando foi que Zacarias morreu? 400 anos antes de Jesus nascer. Desde o primeiro sangue derramado até o sangue derramado 4 gerações antes de vocês, porque a visitação da iniquidade dos pais nos filhos é até a 4ª geração, vai vir sobre vocês. Em verdade, vos digo que tudo vai vir sobre esta geração. Então, se ninguém no meio do caminho se converte, ninguém no meio do caminho se arrepende, ninguém no meio do caminho confessa, ninguém no meio do caminho rompe, ninguém no meio do caminho desliga, passa de 4 gerações. Vai muito além. Aqui, quantas gerações de Abel? Até esses homens. De Zacarias eu sei que são 4. Jesus está dizendo, muito sangue derramado em muitas gerações anteriores estão acumulados, clamando diante do meu Pai. E vai vir sobre esta geração. Iniquidade é uma raiz geracional de pecado. Iniquidade não é sinônimo de pecado. Quando Isaías tem a visão do trono de Deus, está em Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, querubins ao redor dele, serafins voando, dizendo, santo, santo é o Senhor. Ele caiu em si, ele reconheceu o pecado dele, ai de mim, sou homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Um anjo com uma tenaz pega uma brasa viva do altar, toca no lábio de Isaías e diz o quê? Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E é uma conjunção da língua portuguesa, que significa também, é a conjunção aditiva. A tua iniquidade foi tirada, tem versão que diz a tua iniquidade foi arrancada. Tirar, arrancar são sinônimos. Mas arrancar não é sinônimo de perdoar. Perdoar é sinônimo de redimir, remir. A iniquidade é arrancada, é tirada, e o pecado é perdoado. Quando Davi é confrontado pelo profeta Natã, que ele matou Urias, e ele adulterou, ele escreve o Salmo 51. E no Salmo 51 ele fala, eu nasci na iniquidade. E em pecado me gerou a minha mãe. Eu nasci na iniquidade. Eu tenho herança de iniquidade. Gerar filho não é pecado. Gerar filho é bênção. Quando que gerar filho é pecado? Quando é gerado no pecado. No adultério. Na fornicação. Davi fala no Salmo 51, eu nasci na iniquidade, em pecado me gerou a minha mãe. Volta para Canaã. A terra de Canaã, geração após geração, foi recebendo a sequela da maldição de Canaã, do filho de Cã, neto de Noé. Quem pecou foi o pai. Quem foi amaldiçoado? E a partir dele as gerações futuras? O neto. É visitar a iniquidade dos pais? Dos pais não, é dos pais nos filhos.
Quando essa terra de Canaã se tornou afronta diante de Deus, os cananeus adorando Satanás, sacrificando crianças para Moloque, entregando crianças em altares de sacrifício, Deus resolve exterminar Canaã. E Deus chama Abraão para fazer nova família, nova geração. Tira o povo de Canaã da face da terra, mata todo mundo. Quando você olha para a Bíblia e vê Deus mandando matar, mamando, caducando todo mundo, você pensa que Deus sanguinário é esse? Pois é, só que tem uma história para justificar. A autoridade espiritual que foi dada para o homem para enfrentar o diabo foi recolhida. Ele não usou no jardim. Deus recolheu a autoridade. Nunca foi usada, foi recolhida. No Velho Testamento inteirinho você não vai ver ninguém expulsar demônio. No Velho Testamento você vai ver Deus dizer: eu repreenderei o devorador. Ou você vai ver o profeta dizendo: o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda Satanás. Ou ainda vai ver Davi adorando, e na adoração o Espírito de Deus vinha, e o demônio que estava em Saul afastava-se por causa da presença do Espírito Santo, mas não era expulso por Davi. Não tem nenhuma palavra de ordem para expulsar demônio no Velho Testamento. Porque uma vez as pessoas presas para demônios morriam endemoniadas. Por isso Deus mandava matar tudo, para diminuir a infestação demoníaca na face da terra. Só no batismo, lá no Jordão, quando se cumpriu a profecia de Isaías 61, que a voz do Pai foi ouvida: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, que o Espírito desce como pomba, a autoridade volta para a terra. Por isso que só depois do batismo foi permitido a Jesus encontrar-se com o diabo. Até então ele ficou escondido de Satanás. E quando você vai ver o diálogo dele com o Satanás, no Evangelho de Mateus, você vai ver que conversa, a hora que ele falou: retira-te, acabou a conversa. A primeira vez que a autoridade espiritual foi exercitada na terra foi quando Jesus disse para Satanás: retira-te. Glória a Deus por isso. E essa autoridade ele delegou para a igreja. A igreja tem essa autoridade. Por isso que ele fala: em meu nome expulsarão demônios. A autoridade está com a igreja porque ela pode usar o nome dele, não é? Deus quis exterminar Canaã, porque foi multiplicando a iniquidade. Pecados gerando iniquidade, pecado gerando iniquidade. Aí ele chama Abraão, vamos ver, capítulo 12 de Gênesis. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor disse, o Senhor falou para Abraão: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa só de bênção. Só de bênção. Aqui só tem bênção prometida. A única coisa que Abraão precisa fazer é ir para o lugar que é Canaã, que Deus quer começar nova população em Canaã, tirar os cananeus da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Versículo 1 chama, versículo 5 chega. Quanto tempo demorou? Não sei. Ele tinha bens. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. Na Bíblia você vai encontrar alusão a ter bens, vai encontrar alusão a ser rico, e vai encontrar alusão a ser muito rico. Muito rico seria milionário. Não tem palavra milionária na Bíblia. Abraão tinha bens. Não era rico, ele tinha bens. Não sei quanto.
meia dúzia de cabeças de gado, sei lá o que ele tinha. Lá chegaram. Atravessou Abrão a terra, até Siquém, até o cavalo de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam na terra. A terra é Canaã. Deus levou para Canaã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. E os cananeus habitavam na terra. Aí você pode falar assim, então, Abraão podia chegar à conclusão que chegou em Canaã, porque tinha cananeu. Não é suficiente. Deus falou, a terra que eu te mostrarei. Você vai para São Paulo, você encontra carioca. Você vai para o Rio, você encontra paulista. Não é porque tem carioca que lá é Rio de Janeiro. Não é porque aqui tem Mato Grossense que é Mato Grosso. Não é porque encontrou cananeus que seria Canaã. Deus falou, eu vou te mostrar a terra. Eu vou te mostrar. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão. Agora sim. Versículo 1, ele fala com Abraão. Abraão ouve. Versículo 7, Abraão vê. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Abraão edifica o primeiro altar, faz a primeira adoração a Deus. Deus foi como um GPS, você chegou ao seu destino. Agora presta atenção, língua portuguesa. Darei à tua descendência esta terra, esta mesa. Não é essa mesa. E não é aquela mesa. Esta é onde eu estou. Quando Deus fala para Abraão, darei à tua descendência esta terra, Ele está dizendo, você chegou ao seu destino. Esse é o lugar da bênção. Esse é o lugar da descendência. Esse é o lugar de tudo que eu te prometi aqui que vai acontecer. É aqui. Passando dali, ao oriente de Betel, para o monte oriente de Betel, armou sua tenda. Ficando Betel ao ocidente, ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor, outro altar. Ele está andando na terra. Tem problema ele andar na terra? Não. Se eu falar que é Paraná, pode ser Curitiba, pode ser Ponta Grossa, pode ser qualquer cidade do Paraná. Mas tem que ser Paraná. Passando dali para o monte, oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente, ao oriente, edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor, está adorando o Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Tem problema? Não. Havia fome naquela terra, fome em Canaã. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Diga assim, perdeu o foco. Deus falou que o lugar da bênção era Canaã. Deus falou que o lugar da bênção, da descendência, era Canaã. Darei a tua descendência. Então, prometeu uma descendência para Abraão. Prometeu riqueza, bênção, descendência. Abraão foi para o Egito. Presta atenção. Você pode justificar Abraão porque ele ainda não conhecia Deus como ele veio a conhecer no futuro. Ele ainda não era o pai da fé. Ele ainda não sabia que Deus faz sinais e maravilhas. Ele tinha só uma promessa. Ainda assim, ele foi obediente, saiu da parentela, foi para a terra que ele não sabia onde era. Mas se Deus empenhou a palavra que ele teria descendência e seria abençoado em Canaã, não era para ele ir para o Egito. Mas tá bom, vamos justificar. Foi para o Egito porque ficou com medo de morrer de fome. O pior é o que aconteceu. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, por que está escrito quase ao entrar? Por que Deus manda escrever isso aqui? Podia ser só quando se aproximava do Egito. Ele ainda estava na terra onde levantou 2 altares, ele ainda estava na terra onde Deus falou e apareceu para ele. Ele viu Deus. Ele estava no lugar onde Deus falou e empenhou a palavra com ele. E é nesse lugar que ele chama a mulher dele e tem a seguinte conversa. Escute a conversa dele com a mulher dele. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar,
disse a Saraí, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Vão me matar, para ficar com você. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Como é essa proposta dele para a mulher dele? Saraí, você é linda, os egípcios vão te desejar, e se eles souberem que você tem marido, vão me matar. Então vamos fazer o seguinte, vamos mentir que eu sou o irmão. E aí eles vão te levar de qualquer jeito e vão me deixar vivo. E por amor a você, que eles vão te amar, eu vou ficar vivo, vou me dar bem. Trocando em miúdos, não importa que ele te leve, que eles te levem, importa que eu fique vivo. Eles podem te levar. E assim foi. Versículo 14, tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Os egípcios que viram, entra aquela caravana de hebreus, vestido diferente, voz diferente, conversa diferente. Os egípcios viram que a mulher era linda, corre a notícia, chega no palácio, Faraó manda os príncipes eram os assessores. Versículo 15, viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. Voltaram com a notícia que a mulher é linda mesmo. Faraó é verdade, é um mulherão, é um avião que tem lá no meio. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Você acha que ela foi levada para ser faxineira ou babá das criancinhas de Faraó? Faraó tinha um harém. Pode ter quantas mulheres quiser. Foi levada para a casa de Faraó. Este, que é Faraó, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter, ele não tinha, ele tinha alguns bens, porque a mulher dele estava na casa de Faraó, e Faraó pensava que ele era o cunhado, ele foi bem tratado por Faraó, e por causa disso veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Veio a ter, ele não tinha. Quando ele sai do Egito, quando ele chega no Egito, ele tinha bens. Quando ele sai do Egito, a Bíblia fala que ele era muito rico é milionário. Ele ficou milionário no Egito. Porque a mulher dele estava na casa de Faraó. E Faraó tratando bem ele como cunhado. Porém, o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Saraí, mulher de Abraão. O Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas. Casa é família. Não puniu o Egito, puniu a casa de Faraó. As criancinhas de Faraó, as mulheres de Faraó, tudo com Covid. Ninguém tem Covid no resto do Egito, só na casa de Faraó. Faraó não é bobo, Faraó tem feiticeiros, Faraó manda os feiticeiros baterem tambor para consultar os demônios, que eram os deuses do Egito, para saber por que está acontecendo isso dentro da minha casa, tem alguma coisa errada. E os demônios devem ter falado para Faraó, é porque essa mulher que está com você tem marido. Esse homem não é irmão dela, não, é marido dela. Porém, o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Saraí, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse, o que é isso que me fizeste? Quem que chama quem? Faraó que chama Abraão. Quem que bota as coisas no lugar? Faraó. Não foi Abraão que chegou e falou, tá bom, é brincadeirinha, ela não é minha irmã, ela é minha mulher. Não. Quem fez isso? Faraó. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse, o que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher e me disseste ser tua irmã? Por isso eu a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te.
pega ela e some. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Faraó falou: eu quero que saia do Egito. Deu ordem aos homens para ver se vai sair mesmo. Acompanharam a ele, sua mulher e tudo que possuía, tudo. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico. Ele tinha bens quando ele entrou. Quando ele saiu do Egito, ele era muito rico. E possuía gado, e prata, e ouro. E fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí, e só aí, Abraão invocou o nome do Senhor. Todo o tempo que Abraão ficou no Egito. Ele esqueceu de Deus, da promessa, de que se viu face a face com Deus. Quanto tempo durou a fome em Canaã? Não sei. Os historiadores da cronologia bíblica divergem na informação do tempo. O que fala que durou menos tempo, fala que durou 2 anos. O que fala que durou mais tempo, fala que durou 12 anos. Mas se aqui tem pecuarista, não sei se tem. Levanta a mão se tem algum pecuarista aqui. Tem. Então eu farei a pergunta para você. Quanto tempo você acha que demora? Num tempo em que não tem inseminação artificial, o crescimento de um rebanho se dá por um animal adulto acasalar com outro animal adulto, gerar um filhote. E o filhote ficar adulto e acasalar com outro animal adulto e gerar outro filhote. Quanto tempo você acha que demora para ter um grande rebanho e ficar milionário? Pelo menos quantos anos? No mínimo 12 anos. Quanto tempo Sarai ficou na casa de Faraó como mulher de Faraó? Pelo menos 12 anos. Sai de lá. Deus não esquece da promessa dele. Deus não esquece. Mas olha quando você vira a página. Gênesis 15. A conversa é outra. Deus volta a falar da promessa. Abraão faz uma oferenda. Na hora que faz a oferenda, versículo 12 do capítulo 15, ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, quem disse? Deus, a oferenda está feita e Deus foi receber. Então lhe foi dito, sabe, com certeza, a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se. Depois sairão com grandes riquezas. Como assim? Quando houve a promessa inicial, tinha a promessa de escravidão no meio? Não. Era só bênção. Era só bênção. Agora tem uma palavra de escravidão no meio. A sua descendência, posteridade é descendência. Será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem que sujeitar-se. Por que tem? Porque é uma lei. Porque a tua descendência, Abraão, 4 gerações, vai sofrer consequências do seu pecado. 4 gerações descendentes de você, Abraão, vai ter que ficar presa no cativeiro. O que eu estou dizendo para você é que o cativeiro do Egito é a herança espiritual do pecado de Abraão. Tem gente que quer me matar quando eu falo isso. Mas está na Bíblia. Está escrito. Você não pode mudar o que está escrito. Qual foi o pecado de Cã? Desonra ao pai. Qual a consequência geracional para os descendentes de Cã? Extermínio da terra. Extermina Canaã.
a terra de Canaã. Por quê? Porque pela lei de Deus, que ainda não havia sido publicado, mas que já existia no coração de Deus, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra que teu Deus te dá e te vá bem. Desonra teu pai e tua mãe, vai ser exterminada a terra. Vai morrer. Nunca vi uma geração onde pais pega na alça do caixão dos filhos, como nesta geração, onde os filhos desonram os pais. Extermina, mata o filho. Quando Deus mata o filho, mata os descendentes do filho, todo mundo vai morrer junto. Qual foi a natureza do pecado de Abraão? Ganância, ficar rico. Enganando o faraó para ficar rico. Pense nos anos que aquela mulher esteve na casa de Faraó, sendo visitada pelo irmão, que não era irmão, era marido. Nos banquetes de Faraó. O irmão e o pai podem ir na casa do marido, da mulher, não pode um homem estranho, mas irmão e pai pode ir, família pode ir. Abraão ia vestido de irmão, mas não era irmão, era marido. Quantas vezes Abraão sentou na mesa com o faraó, passando por um papel de irmão, e faraó abençoando Abraão, enganando o faraó para ficar muito rico. Qual é a consequência espiritual para a geração futura? 400 anos de miséria. Escravo não tem nada. Escravo não tem nada. Nem salário tem. Trabalha, trabalha, trabalha e não colhe o fruto do trabalho. Você sabia que é assim? Quando temos antepassados que ficaram ricos, ludibriando pessoas, tirando terras de pessoas, fazendo negócio ilícito, prejudicando terceiros, a herança espiritual que vem para a descendência é dificuldade financeira. Não prospera, tudo dá errado. Os negócios não dão certo. Quando você vai para a internet, escute, eu vou te dar o nome dos vídeos. Quebrando paradigmas sobre heranças espirituais, 1, 2 e 3, 3 vídeos. Vou te desafiar a ir lá para ouvir tudo sobre herança. Mas eu vou te desafiar a ir para um silk. Vou te desafiar a participar de um silk para você entender que é um dia inteiro falando sobre isso. Você vai ver a minha história. Aonde que Deus começou a me mostrar sobre heranças espirituais? Na minha história. Nós perdemos um filho com 12 horas de nascido. Mas o meu filho é só a ponta da morte de primogênito masculino. Porque a minha sogra perdeu o primeiro filho homem dela. E aí a outra filha dela, que não era o primeiro primogênito masculino, era a segunda, era mulher, o primeiro homem dela morreu também. E aí o outro filho, o primeiro homem, morreu também. E chegou até nós. Um bebê que nasce com 4 quilos e 200 gramas, e 12 horas depois estava morto. E ninguém sabia explicar. Ninguém. Os médicos eram amigos de dentro de casa. A pediatra falava assim para mim: Tânia, não tem explicação para a morte do seu bebê. Não tem explicação. Se tivesse um sintoma de doença, eu teria levado para uma UTI. Estava no quarto, num bercinho do lado da minha cama. O povo de Deus tem uma linguagem crentez. Tem japonês, inglês, francês e crentez. E o povo de Deus fala o crentez. Deus deu, Deus levou, bendito seja o Senhor, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus sabe o que faz, Deus não erra, Deus tem o melhor para nós. Todo mundo falava isso para mim para justificar e consolar, claro. Mas nada disso me fazia entender. Até que chegou uma irmãzinha e falou assim para mim: Tânia, você chorou 3 dias, ficou inchada, por causa de um bebê que viveu 12 horas só. Imagine se vivesse 12 anos. E com 12 anos tivesse uma enfermidade grave, um acidente, e partisse com 12 anos, quanto você iria sofrer? Pense que Deus abreviou o seu sofrimento, porque Deus é onisciente, Ele conhece o futuro, e aí Ele viu o futuro e viu que essa criança ia morrer com 12 anos, imagine isso, e aí Ele aliviou o seu sofrimento.
Eu não respondia. Mas eu imaginava assim, se Deus sabe o futuro, se Deus sabe o que vai acontecer, e eu sei que Ele sabe, por que Ele colocou esse filho no meu ventre? Por que Ele me deu essa barriga? Por que Ele deixou meu ventre ficar enorme? Porque eu pequenininha, com um bebê de 4 quilos, 200 gramas, fiquei enorme. Por que Ele deixou eu escolher o nome, enxoval? Por que Ele deixou eu preparar minha menininha, que já tinha nascido, que tinha 3 anos? Que ela ia ganhar um irmãozinho? Simone, pega na barriga da mamãe, olha, está mexendo, é seu irmão. Simone, eu estou indo para o hospital, eu vou voltar com o teu irmãozinho no braço. Por que Ele, sabendo de tudo isso, me deixa viver tudo isso? E sair do hospital não com um bebê no braço, mas sair com um caixão e uma criança morta dentro dele. Por que Ele deixa os peitos estarem cheios de leite? Eu estava com febre de leite. E o meu bebê está morto. Por quê? Eu fui para os pés do Senhor. Nunca blasfemei, nunca, nunca. Senhor, por que morrem os bebês? Tem morte de bebê na Bíblia? Tem morte de bebê na Bíblia, Deus? Tem. 2 hipóteses. A primeira é martirização. Mártir, são mártires. Morrem martirizados por homens maus. Faraó manda as parteiras matarem os bebês. Herodes manda matar os meninos. Nos campos missionários, crianças são assassinadas nas guerras. Mártires. Mas o meu bebê não foi mártir. Eu fui para o hospital para ganhar um bebê. Gravidez normal. Cesárea, porque era muito grande. Então, se não é mártir, qual é a outra hipótese, Deus? É maldição. Maldição. Bebês morrem prematuramente por causa de martirização ou por causa de maldição. O projeto de Deus para o homem é longevidade. O justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, na velhice ainda vai dar frutos. O justo toma nos braços os filhos e os filhos dos filhos. O justo é recolhido em robusta velhice, como um feixe de trigo maduro no devido tempo. Não é antes da hora. Então, por que morre antes da hora? Porque tem maldição. Tem morte de bebê na Bíblia por maldição, Deus? Tem. Me mostra. E Ele me mostrou a história de Davi. Davi adulterou, tomou para si a mulher de um valente guerreiro dele. Para resolver que a mulher engravidou e todo mundo pensar que o filho era dele, mandou matar o amigo. Davi mata Urias. Urias vai para o campo de batalha com uma carta enviada por Davi para o comandante da batalha. Na carta está escrito assim: coloca Urias no lugar pior da batalha, sozinho para que morra. Davi escreve isso. E Urias morreu. E Davi casou com a mulher do morto. Ainda ficou bem no filme, casou com a viúva. Depois que a criança nasceu, Deus manda um profeta confrontar Davi. E o profeta fala assim, versículo 9 de 2 Samuel, capítulo 12. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará jamais a espada da tua casa. Casa é família, espada é morte. A morte não vai mais se afastar da tua casa, Davi, porque você fez isso. Quando o profeta confronta Davi, Davi se arrepende. É nesse dia que ele escreve o Salmo 51. Então disse Davi a Natã, versículo
13. Pequei contra o Senhor. Lembra que eu falei para você que o arrependimento é de haver pecado contra Deus? Davi arrependeu-se. Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: o Senhor te perdoou, o teu pecado não morrerás. Lembra que o salário do pecado é morte e que o arrependimento cancela a morte? Davi se arrepende e a morte é cancelada. Legal. Responsabilidade pessoal resolvida. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Também porque vai morrer mais gente. Também porque você vai ter uma casa, uma família com morte, derramamento de sangue, homicídio. Deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor. Quem são os inimigos do Senhor? O adversário do Senhor é Satanás. Como que Satanás foi blasfemar diante de Deus? Quando Davi mata Urias e toma a mulher de Urias para ele. Eu disse a você que tem um Supremo Tribunal no universo. Deus é o juiz, Jesus é o advogado, o Espírito Santo é fiel testemunha e Satanás é o acusador. Ele nos acusa do que fazemos, dia e noite diante do Pai. Eu creio pelo que está escrito, que os demônios chegaram diante de Deus e disseram: o Senhor tem uma lei, o Senhor escreveu essa lei com o teu dedo em tábuas de pedra. E nessa lei o Senhor escreveu: não matarás, não adulterarás. E escreveu também que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos. E o teu Davizinho, o rei de Israel, o salmista de Israel, o homem segundo o seu coração, matou e adulterou. E agora? O Senhor não vai cumprir a tua lei? O Senhor não vai visitar a iniquidade de Davi nas crianças, nos filhos? Como deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Também. Davi cometeu adultério. Adultério é promiscuidade. Um filho de Davi estupra uma filha de Davi. Davi derramou sangue, um filho de Davi mata um filho de Davi. O fruto plantado gera fruto colhido igual. Agora olha o que está escrito. Então Natã foi para a sua casa, versículo 15. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. Não foi Satanás, foi Deus. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Versículo 18. Ao 7º dia morreu a criança. Então não é martirização, é maldição? Então, por maldição, por sangue derramado numa família, tem morte de bebê? Tem, está escrito aqui. Então, qual é a causa da morte do meu bebê e dos meninos todos da família do pastor Otto? Qual é a causa? Se maldição sem causa não se cumpre. Eu fui atrás. Antepassados foram maus, derramaram sangue de escravos. Tiveram escravos nas fazendas. Destruíram vidas. Além de terem escravos, idolatria. Pastor, o que tem a idolatria a ver com morte de filho? Tudo. Por quê? Porque a idolatria é a adoração de mortos. Não tem um único santo adorado na idolatria que esteja vivo. Todos estão mortos. Todos. Só tem um que ressuscitou dentre os mortos, o nome dele é? Pois é. Na carta de Oséias, quando Deus fala da idolatria, capítulo 9, versículo 10, ele fala: achei Israel como uvas no deserto, vi vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles se foram para Baal Peor,
e se consagraram à vergonhosa idolatria, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como a ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção, e ainda que venha a criar seus filhos, eu os privarei deles para que não fique homem nenhum. Ai deles, quando deles eu me apartar. Efraim, como planejei, seria como Tiro, plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará os seus filhos para o matadouro. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhe darás. Dá-lhes um ventre estéril e seios secos, esterilidade, morte de filho. Versículo 16: ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto. Ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos no seu ventre. Morte de criança na barriga ainda. É resultado da idolatria. Queridos, eu estou lhes dando uma gotinha só desse assunto. Eu estou desafiando vocês a compreenderem que tem duas leis. É lei da herança e lei da responsabilidade. Muitas coisas acontecem nas famílias por causa das heranças. Como solucionar? Está na Bíblia. Confessar a maldade dos antepassados. Não para que haja salvação, mas para que a herança seja reconhecida e você possa renunciar a ela. Eu desafio você a correr atrás disso. Eu estava no Paraguai, Santa Rita, no final de semana que passou. No dia que eu falei sobre isso, tinha uma criança em coma no hospital. Tinha uma criança entubada com quase que zero possibilidade de sobreviver. E a pessoa que ouviu sobre isso foi orar para confessar as heranças. Na hora que ela fez a oração, a criança saiu do coma, arrancou o próprio tubo que estava no nariz, pediu comida. Ontem eu falei sobre espiritismo, feitiçaria. Herança espiritual de feitiçaria é doença na cabeça e no pescoço. Consequências geracionais de feitiçaria, de ocultismo, é enfermidade na cabeça e no pescoço. Seja no pescoço e na cabeça físico, como aneurisma, como tumores, como sinusites graves, dores de cabeça frequentes, surdez, cegueira, tumores. Seja no cérebro neurológico, bipolaridade, esquizofrenia, Alzheimer, autismo. Um casal de Xinguara, no Pará, fez o Silk lá em Joinville. No dia que eles estavam confessando os pecados dele de feitiçaria, o menino dele de 4 anos, autista, em alto grau, nunca falou, nunca interagiu com ninguém, foi curado no Xinguara, no Pará, porque a doença daquele menino era resultante de herança. Rompida a herança, acabou a doença. As heranças espirituais têm destruído a vida abundante das famílias. Meu povo perece por falta de conhecimento. E eu desafio você a buscar conhecimento. Eu não tenho como te dar tudo em um dia, mas eu te dei um desafio. Sabe por que eu escolhi Noé, Abraão e Davi? Porque são os heróis da Bíblia que têm uma referência especial. Noé foi chamado, no meio de uma geração pervertida e corrupta, para começar nova humanidade. Ele encontrou favor de Deus. Abraão foi chamado da sua terra, da sua parentela, para construir uma nova geração para Deus. Davi foi separado como um homem segundo o coração de Deus, para reinar sobre Israel. O salmista, um homem segundo o coração de Deus. E aí eu quero te dizer, se sendo esses 3 homens quem são na Bíblia, Deus não aliviou de aplicar a lei da herança na descendência deles, por que você acha que vai deixar de aplicar na minha e na sua descendência?
Por que eu vou ficar livre dessa aplicação dessa lei? Deus não muda. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Então eu te dei apenas o que você precisava para ficar interessado nesse assunto. Correr atrás e buscar, através de libertação, a limpeza da sua geração. Para chegar num tempo da sua vida, você não falar mais de maldições hereditárias, mas falar de bênçãos hereditárias. Amém? Amém.